Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. A misericórdia dele dura para sempre. Ele não para, ele não espera, ele está sempre pronto a fazer coisas novas na vida da gente. Aleluia, como é bom. Eu coloquei como tema: influência errada traz destruição. Diga: influência errada traz destruição. Qual é a influência que está sobre a sua vida? Você já pensou nisso? Qual é a influência que está tocando na sua vida? Às vezes a gente nem percebe como as influências podem tanto nos levar à presença de Deus, como pode também, mesmo as influências, nos tirar, nos destruir na presença de Deus. E a gente precisa estar convicto disso, precisa estar com a mente aberta de quem nós somos e a quem nós servimos. Precisamos saber realmente quem nos chamou, precisamos saber qual é o projeto dele na nossa vida, o que é que ele tem conosco verdadeiramente, porque aí é difícil alguém conseguir mudar. Deus, ele não quebra princípios. Diga: Deus não quebra princípios. E ele não é Deus de confusão. Então, como ele não é Deus de confusão, ele sempre vai nos dar orientação com a mesma base, com a mesma direção, com o mesmo propósito, com a mesma realização. Basta dizer que Isaías um dia foi até Ezequias, e quando ele chegou a Ezequias, ele disse para ele: Ezequias, acerta a tua casa, porque certamente morrerás. Quando ele disse isso para Ezequias, Ezequias ficou desesperado. Isaías foi saindo pelo palácio e Ezequias virou o rosto para a parede e chorou, e pediu a Deus, mostrando o que ele já tinha feito, que precisava de mais tempo, desejava mais tempo. Deus não mandou outro profeta, mandou o mesmo profeta. Aquele que era o profeta que trouxe a primeira mensagem, foi o profeta que deu a segunda mensagem. E aí volta Isaías, Deus manda ele voltar e dizer para Ezequias: Ezequias, assim diz o Senhor, você vai ter mais 15 anos de vida. O mesmo profeta que foi e disse que certamente ele morreria, foi o mesmo profeta que Deus usou para dizer a ele que ele teria mais 15 anos. Por quê? Porque se fosse outro, viria dúvida. Se fosse outro, talvez a pessoa não acreditasse, ou talvez não acreditasse no primeiro. Deus não é Deus de confusão. Ele faz a coisa perfeita, faz a coisa de forma completa, faz a coisa de forma clara, faz a coisa de forma precisa, porque ele não precisa dar jeitinho, quebrar galho. E aí, quando nós pegamos aqui a palavra do Senhor, deixa eu buscar aqui, aqui no livro de Reis, 1 Reis, no capítulo de número 13, 1 Reis capítulo 13, olha o que fala: e eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho de onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho onde viera a Betel. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos, e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram ao seu pai. E disse-lhe seu pai:
por que caminho se foi? E os seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, na qual ele montou, e foi após o homem de Deus, e achou-o sentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sou. Então lhe disse: vem comigo à casa, come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, não beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E assim voltou com ele, e comeu o pão em sua casa, e bebeu a água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar que o Senhor te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu o pão, e depois que albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar, este pois se foi, e um leão encontrou no caminho, e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Amém? Olha que situação complicada, né? Nós, quando começamos a ver aí o grau de influência errada que entra na vida das pessoas, como ela pode destruir as pessoas, como ela pode roubar a intimidade com Deus, como ela pode tirar a tua condição. E a primeira coisa que a gente percebe nessa palavra, que o profeta, quando ele é influenciado por Deus, ele tem uma posição perfeita. Olha aí o que diz: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, a Jeroboão, estava junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão estava fazendo tudo que podia de errado. Jeroboão era um homem desobediente às ordens de Deus, estava realmente tomando atitudes das mais pervertidas, né? E aí o Senhor manda que esse profeta fosse até lá. Jeroboão não tinha que estar lá no altar, ele não é sacerdote, mas estava lá. E aí Deus manda um profeta novo, diga profeta novo, a ir até lá e dizer que aquele altar ia ser quebrado, né? Por ordem do Senhor disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e vai queimar todos os homens que fizeram mal, que agiram contra, que foram errados. Imagina o rei ouvindo isso, né? E deu naquele mesmo dia o sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Aí Jeroboão faz o quê? Manda prender o profeta novo. Ele fala aqui: Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: pegai-o, mas a mão que estendera contra ele se secou. Quando você está debaixo de uma investida do inimigo, ainda que o inimigo seja poderoso, maior é o Deus que você serve, maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te separou. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, né, com a influência. Quem é que está influenciando? Porque se não fora Deus falando com ele, se fosse outro homem, se fosse outra pessoa, o que aconteceria? Com certeza ele seria pego, com certeza ele seria morto, com certeza ele não ia conseguir atingir aquele objetivo, ele estaria ali perdido. Mas como ele estava na influência de Deus, debaixo da orientação do Senhor, então ele tinha poder para chegar na frente do rei e não ter receio, e declarar e determinar, né? Por ordem do Senhor, ele acabou determinando. O que o rei faz depois que a mão dele fica ressecada? Ele pede: intercede por mim. Quando você tem a influência de Deus na sua vida, até o inimigo sabe o poder que está agindo sobre você. Até o inimigo, aquele que quer te perseguir, aquele que quer te atacar, sabe que você tem autoridade da parte de Deus para desfazer qualquer mal, para livrar você de qualquer coisa. A autoridade do Senhor já está sobre você, porque você aceitou ser influenciado por Deus. Tem crente influenciado por Deus aí? Tem crente preparado para entrar na frente do rei sem ter receio?
Você vê que interessante, chama de profeta aqui, esse profeta é de profeta novo, né? O Senhor falou que um homem de Deus veio, né, até o altar. Era um profeta que estava entrando ali, que não era da região, que era mais novo do que os demais que ali estavam, mas ele vinha livre, ele vinha aberto, ele vinha determinado, ele vinha com o coração preparado para fazer a vontade de Deus. Se você estiver preparado para fazer a vontade de Deus, a autoridade do Senhor se multiplicará na sua vida, e ninguém poderá parar, bloquear ou atrapalhar você. Ninguém vai tocar no que é seu, ninguém vai tocar na sua vida, ninguém vai tocar nas suas coisas, enquanto você estiver debaixo da influência do Senhor, debaixo da orientação do Senhor. Quando a influência é legal, né? Está dentro dos conformes, poder e autoridade vêm junto. Quando Deus manda, Ele nunca manda você desprotegido, Ele nunca envia você perdido, Ele sempre envia você debaixo de uma autoridade. Por isso que é importante servir a Deus, por isso que é importante saber a vontade de Deus, por isso que é importante a gente não se deixar levar por qualquer pessoa, qualquer coisa. Por quê? Porque às vezes as aparências enganam, e nós muitas vezes precisamos entender o que foi chamado e como foi chamado, o que é que Deus me deu como projeto para a minha vida, quem sou eu na presença de Deus. Deus não muda de ideia de manhã, de tarde, de noite, não é como alguém que troca de roupa a hora que tem frio e a hora que tem calor. Deus não é assim. O Senhor prefere mudar as pessoas se for necessário, o Senhor prefere trocar as pessoas se for preciso, mas Ele nunca vai perder uma batalha simplesmente porque Ele acha que você é mais fraco ou que alguém é mais forte. Ele é poderoso, Ele é autoridade, Ele pode abater o inimigo, Ele pode derrubar o rei. O rei achou que podia tudo, ia mandar prender, ia mandar fazer alguma coisa contra aquele homem, só que quando ele esticou a mão dele se secou, porque esticou ou estendeu contra o ungido do Senhor. Se você estiver debaixo dessa influência, se você estiver na constatação de ungido do Senhor, então o inimigo não pode tocar em você. E se alguma coisa vier contra você, por um caminho ele vai vir, mas por 7 caminhos ele vai sair, ele vai fugir de você. É a palavra que diz isso. O profeta estava debaixo da influência de quem o liderava. Ele era boca de Deus, ele estava debaixo de uma autoridade, ele estava pronto para isso, estava sendo influenciado por esse poder. Nós não podemos esquecer que o amor de Deus não está acima dos princípios. Deus é amoroso, mas Ele é fiel e justo. Mas tem que respeitar o rei. Tem, desde que Deus não mande você ir lá e falar para o rei que o altar vai rachar, vai trincar. Desde que o rei respeite a manifestação de Deus. Caso contrário, realmente há uma autoridade maior que vem para corrigir e mudar. Segundo, o homem de Deus conhece a sua influência. Ele sabe quem é o Senhor da vida dele. Ele sabe quem é que tem liberdade de falar com ele. Olha o versículo 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa, conforta-te, dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão e beberia água nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, não beberás água, não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho onde enviara a Betel. Quando conhecemos quem tem poder para nos influenciar, não aceitaremos que nada possa nos distanciar dele. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Ele poderia ter vamos dizer assim, se sentido, né? Puxa vida, eu vou à casa do rei, eu vou sentar num lugar de ricos, eu vou ter aquilo que a minha carne almeja, eu vou poder ficar bem cotado na cidade, eu vou poder ser muito respeitado, porque fui eu que curei o rei. Não é nem só por causa do altar, mas ele curou o rei. E o rei percebeu o poder que estava nele, que não estava nos outros profetas da cidade. Por que os outros profetas não foram lá empeitar o rei? Por que os outros profetas não foram lá falar para o rei? Porque eles tinham exatamente o medo que o rei estendesse a mão sobre eles, mandasse prender, mandasse matar. Mas de repente a gente olha para esse profeta novo, que não estava preocupado com isso,
e ele vai e faz mesmo o que Deus mandou. E quando ele cura ali o rei quer dar alguma coisa e ele fala: não, a ordem do meu influenciador, a ordem do meu Senhor é: volte, não beba e não coma, saia daí, porque esse lugar não pertence a você, né? A visão está distorcida quanto a ser bem sucedido com Deus e não com o mundo. Muitas pessoas estão misturando as coisas. Eles acham que quando deu certo, eu estou ganhando dinheiro, minha vida está boa, está tudo calmo em casa, então eu estou bem com Deus. Essa não é a verdade. Tem muita gente aí fora que nem conhece a Deus e é rico. Tem muita gente aí fora que nem conhece a Deus e é desportista, tem uma saúde incrível. Então essa não é a verdade. Mas a grande realização é que nós tiramos os olhos da terra e colocamos os olhos no céu. Obedecemos a voz do nosso influenciador, daquele que nos chamou, nos separou para ser autoridade na terra. Nós não vivemos simplesmente por qualquer coisa, nós vivemos pelo poder daquele que nos ama, aquele que nos separou, aquele que nos abençoou, aquele que nos envia e aquele que nos guarda quando envia. Ele é o Senhor que nos livra de todo mal. Ele é aquele que tem a mão estendida e nada pode atingir você, nenhum mal pode chegar à sua tenda, praga nenhuma vai tocar na sua casa, porque Ele é o Senhor que te guarda, Ele é o Senhor que te protege, Ele é o Senhor que te livra, Ele é o Senhor que restaura as tuas forças para novas pelejas. Você precisa entender isso. Esse jovem entendeu isso. Terceiro, a influência envelhecida é perigosa. Diga: a influência envelhecida é perigosa. Olha o que fala no 11: morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei, e as contaram ao seu pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai um jumento. E albardaram o jumento no qual ele montou. Foi após o homem de Deus e achou-o sentado debaixo de um carvalho, e disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sou. Então ele disse: vem comigo a casa e come pão. Olha a diferença de um profeta com bastante idade e de um profeta velho é grande. Um profeta com bastante idade não muda o seu perfil, o seu caráter. Um profeta com bastante idade continua sendo um profeta. Como assim? Lembra de Eliseu? Eliseu estava já acamado e disse que era da enfermidade que ele ia morrer. O rei procurou por ele e disse que estava passando um momento de grande aflição e perseguição. Ele, mesmo deitado na cama, ele disse: abre a janela. E aí o rei foi lá e abriu a janela. Ele foi junto com o rei, ajudou a pôr as mãos sobre o arco e falou: vamos lançar essa flecha, essa é a flecha do livramento. Pá, lançou. Depois ele falou para o rei: fere a terra. E o rei feriu 3 vezes a terra. E ele disse para o rei: você errou. Se você não fosse preguiçoso, você teria ferido pelo menos 6 vezes a terra, e você teria ganho essa batalha, e não teria como voltar a essa situação. Mas como você feriu 3 vezes, você vai ganhar essas, mas o povo não vai ser exterminado, e eles vão voltar contra você. Eliseu estava na cama, com enfermidade, já bem velho, pronto para morrer, mas era profeta, boca de profeta, pensamento de profeta, intimidade com Deus de profeta, pronto para fazer aquilo que fosse necessário. Não era a idade que parava ele. Porém, quando a gente olha aqui para o velho profeta que está aqui escrito, a gente vê um homem que morava junto com Jeroboão, que via Jeroboão fazendo uma porção de coisas erradas, vinha ele aceitar o pecado, o engano, a mentira, mas não se levantou para ir até o rei e dizer a mesma coisa para ele, para dizer para ele: ei rei, há um Deus sobre essa terra, e ele não quer essa situação. Esse é o velho, aquele que aceita o pecado para não entrar em confusão. Ei, podemos ir mais longe se você quiser. Tem um monte de crente velho por aí, tem um monte de crente que aceita o pecado para não entrar em situações de briga, contenda, para não perder dinheiro, para não perder amigo, para continuar bebendo, para continuar enganando, para continuar adulterando, para continuar fazendo o que quer fazer. Ele aceita todo o erro para ele continuar como ele estava. Esse é o crente velho, esse é o crente que está encostado. Esse é o crente que tem nome de crente, mas que não usa a autoridade que Deus deu a ele. Essa é a verdade. Desculpa ser tão sincero.
O profeta, ele precisa ter a idade que for, não importa, mas ele precisa continuar tendo intimidade com Deus. Fala para o irmão do lado, intimidade com Deus. Não é problema de idade, porque o profeta novo não era tão velho, mas ele tinha intimidade o suficiente para ser influenciado pelo poder de Deus e ir até o rei e falar a verdade para o rei. Amado, nós estamos chegando num tempo que todo mundo está dizendo, é o final dos tempos. O final dos tempos. O final dos tempos deveria ser um momento de acerto. Sabe aquela hora que você andou no mercado todo? Você andou, pegou, pôs no carrinho, pôs, colocou as coisas, e aí você está chegando na hora de ir embora. Quando está chegando na hora de ir embora, você vai para onde? Para o caixa. E no caixa você faz o quê? Acerta a sua conta. Se nós estamos dizendo que está chegando no final dos tempos, é sinal que nós estamos indo para o caixa. E que está na hora de acertar as nossas contas. Se você chegar no caixa com R$100 e 200 reais dentro do carrinho lá de compras, o que vai acontecer? Só tem 100 na mão. Eles vão dizer para você, dá não vai passar. Mas por quê? Só tem R$100, mas só tem 200 de compra ali. E aí não passa. Aí é obrigado a voltar atrás. Aí é obrigado a parar, retirar, fazer alguma coisa. Tem que fazer um acerto naquela hora. Se desfaça daquilo que está pesado para a sua vida. E tem um povo que está achando que pecado não é problema. Mas quando você chegar no caixa, você vai ver que o que você tem de crédito não paga o preço que está dentro do carrinho. E quando chegar lá, falar, desculpa aí, não passa. E aí é hora de fazer acertos. Por que a gente não faz o acerto antes? Por que a gente já não cria valores maiores na nossa vida? Por que a gente não deixa Deus influenciar na vida da gente, para que a gente comece a ter mais valor, para que aqueles problemas que estavam conosco não atrapalhem a nossa passagem, não impeçam a nossa passagem? Pela graça sois salvos, é um favor que a gente não merecia, Ele paga o preço do nosso pecado, mas diz que sem arrependimento não há remissão de pecados. Tem gente esquecendo esse pequeno versículo aí, esse trecho. Sem arrependimento não há remissão de pecado, ou seja, não há pagamento. Entendeu? Não há pagamento. Mas nós estamos na graça. Que graça? Você vai ter que acertar a diferença. Como é que a gente faz com isso? Espera aí, você está arrependido? Você reconhece que é pecado? Então você abandona tudo que você não precisa para você passar por esse caixa. Abandona tudo que está te atrapalhando para você passar por esse caixa. Você sobrevive com menos. Então solta aquilo que não é teu, aquilo que não é bom, porque é hora de a gente entender. Aquele profeta velho foi até lá dizendo que era profeta, mas ele nem se apercebeu. E o jovem também acabou entrando pelo cano por causa disso. Ele nem se apercebeu. Se fosse realmente um profeta, saberia qual era a vontade de Deus, e jamais ia pedir para alguém quebrar o princípio de Deus, obediência. Sim ou não? Se a obediência é um dos primeiros princípios, e Deus falou para o profeta que era para ele não voltar, como um outro profeta diz, você tem que voltar. Não, um anjo me falou, o que tem de crente entrando pelo cano, porque fica prestando atenção em qualquer um que fala. Você um dia chegou na igreja, eu brinco até com as pessoas, quando o pessoal é batizado, vai nas águas, quando desce as águas, ele faz 3 confissões ali dentro. Ele se compromete a seguir a Jesus Cristo por toda a sua vida. Ele se compromete a o que mais? Ninguém mais batizou, mas ninguém, acabou, né? A obedecer o seu pastor, a seguir as normas, as regras da sua igreja. Quando ele se batizou, ele falou perante Deus e perante as testemunhas. E depois, o que acontece? O que acontece? Ele esquece. E quando chegar na frente do caixa? Eu esqueci o dinheiro. Eu esqueci o dinheiro. Não passa, sem o dinheiro não passa. Então você faz declarações de fé,
na presença de Deus e das testemunhas, e logo depois diz assim: esqueci a carteira em casa. O que a pessoa fala para você? I love you, mas não vai passar. Te amo, mas você não vai passar. Porque se você passar, alguém tem que pagar. Quem vai pagar? Jesus pode pagar o preço dos seus pecados, pode. A partir do momento que você reconhece que você falhou e que você deixou para trás, que você esqueceu, que você abriu mão, que você não prestou atenção. Porque muitas vezes as pessoas estão brincando com essa situação, né? Ele vai, entra nessa dificuldade e convida ele para que ele se desmotive a continuar. Volta atrás pelo caminho que estava trilhando, quer tirá-lo do objetivo que Deus tinha lhe dado. Amado, se você não sabe o objetivo que Deus te deu, desculpa o termo, mas qualquer um vai pegar você e vai levar você para onde quiser. É por isso que tem tanto crente dentro da igreja, mas tanto crente que às vezes não sabe o que está fazendo. Porque chega uma pessoa no ouvido dele e conta uma história, a pessoa está amargurada, está chateada, está entristecida, alguém pisou no pé dele, aí ele fala: não, eu não caio sozinho, eu vou derrubar mais alguém comigo, peraí. Ele começa a passar para outra pessoa a angústia que está no coração dele, ele começa a dizer para outra pessoa. Eu olho para esse profeta velho e falo assim: ó, é um sujeito que está lá usando o nome de Deus, querendo ministrar segundo as coisas de Deus, mas usando muito mais os sentimentos próprios dele, querendo trazer para ele a condição de conversar com o profeta novo, de levar ele para a casa dele e mostrar domínio sobre a situação. E isso nós precisamos tomar muito cuidado. Quarto, a influência velha mata. Diga: a influência velha mata. É complicado. A gente começa a se deixar levar por qualquer influência e nem percebe que está sendo manipulado. Versículo 16: porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, não beberás água, nem voltarás pelo caminho de onde vieste. E ele lhe diz: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. E aí na própria Bíblia está escrito: porém mentiu-lhe. Assim voltou com ele, comeu o pão em sua casa, bebeu a água. Sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde, a ordem do Senhor, não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te mandara, assim voltaste, comeste pão e bebeste a água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Ele disse que o anjo tinha falado para ele que era para levar o profeta para a casa dele para comer. Amado, era um homem de linhagem profética, um profeta, mentindo, se permitindo o engano. E quando nós olhamos para isso, a gente vê que o risco de andar com as pessoas e querer ser, vamos dizer assim, socialmente legal, nos traz dificuldades. Porque se Deus falou com aquele primeiro profeta, com o jovem, ele não tinha que ter nenhuma dúvida. Não importa quem falasse com ele, não importa o que acontecesse. Eu lembro quando eu era novo convertido ainda, estava quase diácono, aspirando ali, né, diaconato, nem sabia que ia ser, mas estava perto de ser. E de repente uma pessoa veio de uma outra igreja, vieram em 3 para falar a verdade, sapatearam na minha frente, falaram: assim diz o Senhor, Deus não te quer nessa igreja, Deus te quer lá. Assim, eram 3, um deles pastor, 2 deles eram missionários. E eu comecei a ouvir aquilo e falei: Deus, por que o Senhor traria uma pessoa de fora para falar comigo e o Senhor não falaria diretamente comigo, se desde o começo o Senhor tem falado comigo e com a minha esposa?
E aí eles falaram assim, quando terminaram: a sua cara foi de quem não acreditou. Eu falei: olha, nós somos amigos, não leva a mal, vou ser bem sincero para vocês. Isso para mim é balela. Nossa, eles conjuraram. Você está brincando com as coisas de Deus, e pai. Eu falei: olha, eu não estou brincando, mas eu não senti absolutamente nada, além de empolgação de amigos. Nossa, o pessoal falou que eu ia ver a mão de Deus, que eu ia ver o pé de Deus, que eu ia ver a orelha de Deus, eu ia ver tudo de Deus. Eu falei para ele: se Deus falar alguma coisa, eu serei o primeiro a obedecer vocês. 2 meses depois, 2 estavam desviados. 2 estavam desviados. E mais ou menos uns 6 meses depois, o pastor caiu em adultério. Esse pastor que falou. Amado, eu não era nem diácono, mas eu acho que discernimento é uma coisa que faz parte da sua vida. O que é isso? Deus te coloca no lugar e já manda, nem 6 meses depois, 7 meses depois, manda alguém para dizer que seu tempo acabou naquele lugar. É o crente velho querendo dominar o profeta novo. Com certeza, o que o inimigo quis, usando eles, era derrubar o outro, eu. Por quê? Porque eu estava lá, começando a ser tratado mesmo, estava pesado, porque já estavam começando a me experimentar de uma forma assim. Lá o pessoal tinha o hábito de moer um pouco, então eu já estava naquela fase do judia um pouco dele, faz carregar mesmo, faz não sei o que, e eu era um executivo. Então imagina que o cara está acostumadinho a não pôr a mão em nada, não tem calo, não tem nada, e de repente chega lá, o pessoal coloca bastante coisa para ele fazer. Carrega as cadeiras, quantas? 40, daquelas de madeira de ripa pesada. Agora enche o batistério. Tudo bem, mas quantos baldes são? São 8.000 litros, mas o balde carrega 40 litros mais ou menos. Dá para você ir várias vezes, voltar várias vezes, estoura tudo a mão. E aí você fala assim: nossa, será que eu preciso desse sofrimento? E aí vem uma mensagem dessa. É uma mensagem para você de que seu tempo acabou. Se eu tivesse deixando a minha carne prevalecer, o que ia acontecer? Já era, já tinha ido. O outro era pastor, eu já tinha ido embora, já estaria super feliz na minha vida, ingressando em outro ministério e indo embora. Só que é tão nítido e claro quando você está andando debaixo do propósito de Deus, quando você está sendo orientado, tratado, que você percebe quando as coisas não estão legal, não está encaixando, está assim, mas não está assim. E nós temos que andar assim com Jesus, agarrado, trancado, grudado, íntimo. Nós temos que sentir a alegria de Jesus na nossa vida. E se alguma coisa está errada dentro da obra, nós temos que sentir a tristeza que Ele sentiria. Nós temos que estar prontos a sentir o que Ele passa para nós. Por isso, quando chegou esse momento aqui, esse profeta novo, ele deveria ter falado: negativo, eu vim até aqui, até agora, debaixo da ordem de Deus, e eu vou perseguir essa ordem. Eu li para você até no começo, comentei sobre Ezequias. Isaías foi até Ezequias e disse para ele: acerta a tua casa, porque certamente morrerás. Quando Ezequias ora, fala com Deus, Deus não manda outro profeta. Deus falou com Isaías: Isaías, volta lá, você que falou, você que vai refalar, você que deu a declaração, você é que vai curar essa declaração. Volta você e fala, para que não houvesse confusão, para que não houvesse dúvida. Você precisa aprender a andar nos caminhos do Senhor, sem ter medo, sem ter dúvida. Se Deus te chamou para um propósito, esse propósito está de pé com Deus, não mudou. Deus não vai tirar uma árvore do lugar, se ela não estiver dando bons frutos. Diga: bons frutos. Aquela árvore estava dando fruto, porque Deus ia arrancar ela no meio das frutas, dos frutos? Por quê? Você já ouviu falar do agricultor? Quando a árvore está perto de dar o fruto, ele não mexe com ela. Quando ela está dando fruto, ele não mexe com ela. Quando acabar toda a colheita, é que ele pode começar a preparar a troca da terra, de lugar. Caso contrário, a árvore pode perecer, porque Deus ia colocar outro profeta para falar com esse profeta novo, para trazer a ele essa dúvida.
Clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde. Quer dizer, desculpa a honestidade, que glória existe em um profeta novo morrer por um engano? Aquele profeta velho tomou aquela atitude muito mais por satisfação pessoal do que qualquer outra coisa. É nítido e claro. Porque que glória há para Deus se o profeta de repente foi enganado, porque diz que era mentira, não foi o anjo que falou, está escrito na Bíblia, então não foi o anjo que falou, porque podia ter falado: não, Deus testou, mas se colocou que era mentira, porque não foi Deus, não é verdade? Não está escrito aí? Sim ou não? Porém mentiu-lhe, está aí no versículo 18, né? Faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe, ou seja, tem mentira no pedaço. Nós começamos a entender que muitas vezes nós somos influenciados de forma errada. Fala para a pessoa do lado: cuidado, as influências podem derrubar você. Quando Deus fala, Ele é fiel, Ele tem começo, meio e fim. Ele não corta a história pela metade, Ele não brinca com as coisas que Ele gera. Nós costumamos dizer que Ele não quebra princípios. Quando eu digo que Ele não quebra princípios, quer dizer que Ele está determinado a realizar alguma coisa importante. Ele queria mudar a estrutura de Jeroboão. Isso que ele estava fazendo, mostrar ao rei que o que ele estava fazendo não era certo e que ia trazer mais maldição. Se você pensa que Jeroboão mudou por causa disso, não mudou, e as coisas ficaram piores depois, até que veio Josias e aí destrói tudo. Mas até lá ele foi fazendo coisas piores ainda. Ou seja, não havia razão para esse profeta entrar com essa situação. Tome cuidado, se tem crente velho te levando a desobedecer a palavra do seu líder, é perigo para a tua vida. Quem está te dando orientação, cuidado. Se é Isaías que está falando com você, ouça a voz de Isaías. Se é Deus que está falando direto com você, ouça a voz de Deus. Nós temos que aprender a respeitar, a obedecer a orientação que nos é dada. Deus não ia colocar você junto com uma liderança para que Ele cuidasse de você, para de repente do nada, quebra isso aí, acaba com isso. Por que Ele faria isso? Qual a razão? Qual o objetivo? Eu costumo sempre perguntar: tá bom, Deus, se eu quero mudar qualquer coisa, ok, me dá uma razão, me diz o que está acontecendo, e eu serei obediente ao Senhor completamente, mas me deixa entender o que está acontecendo. E é isso que Deus faz. Ele abre para você o livro e diz para você o que vai acontecer. Se tem profeta velho fazendo com que você faça menos do que você realizava antes, é porque esse crente velho está sendo usado pelo inimigo, só esperando a tua queda. Começou a falar para você: por que você tem que se esforçar assim? Estão se aproveitando de você, volta. Deus fala assim: quem lança a mão no arado não olha para trás. É objetivo, é propósito, é realização, é alcançar aquilo que está determinado. Se tem algo ou alguém tentando tirar você desse propósito, fazendo você retornar, cuidado, aí tem espírito de engano no meio. E nós precisamos ser maduros o suficiente para continuarmos, para perseverarmos e alcançarmos o objetivo que Deus colocou para nós. Quando Ele fala isso, a gente percebe: peraí, o que esse velho profeta ganharia vendo o novo profeta morrer? O que Deus seria glorificado na morte do novo profeta, ou na vitória desse velho profeta? Aí você começa a entender que tem a mão de Satanás no meio disso, que tem um engano no meio disso, porque não ia trazer benefício nenhum para ninguém essa posição. Quinto, não ande com o profeta velho. Diga: não vou andar com o profeta velho. Ainda dá tempo de você se livrar do profeta velho. Ainda dá tempo de você se livrar daquelas orientações que não crescem, não mudam, não te levam para frente.
não te fortalecem. Profeta velho, crente velho, é influência errada, só traz destruição. Você pode ver, você pega um crente novo, você fala para ele assim, ó, tem uma pessoa ali precisando de oração, ele fala, vamos lá, vamos orar. Aí você pega um crente velho, a pessoa ali está precisando de oração, a gente não conhece ele, não sei de onde é, melhor não mexer com ele não, deixa ele lá. Você conhece? Não conheço. E se não for crente? Ó, não sei não, eu acho que é do balacobaco, ó, não sei não, acho que toca tambor, ó, acho que... Irmão, diz que Jesus veio para salvar o perdido. Se tem perdido, é lá que você tem que estar, é lá que você tem que ministrar, é lá na casa daquele parente que nem gosta de crente, que é hora de você chegar perto e começar a contar alguns testemunhos para ele. É naquele lugar, é naquele momento, é naquela hora. Essa é a manifestação que Deus espera de você. Essa é a manifestação que Deus espera que a gente tenha, sabe, propriedade para mudar, para estabelecer, para realizar, para trazer sinais, trazer as maravilhas. Senão, peraí, para que serve mesmo ser crente? Ah, é um lugar legal, que ninguém, é tudo calmo, pessoal e tal, tranquilo. Peraí, irmão, esse negócio não está legal. Nós somos cristãos porque reconhecemos poder e autoridade no Deus que nós servimos. Nós queremos andar com Ele. Sim, um dia sairemos dessa terra e iremos definitivamente com Ele. Mas enquanto estivermos aqui, faremos o que Ele nos ensinou a fazer. Ele mandou fazer o quê? Curar o enfermo, libertar o cativo, restaurar o aflito, pregar o evangelho. Então nós vamos fazer isso. E se alguém está tentando tirar essa fé de você, foge, que é profeta velho, é crente velho, está querendo colocar em você dúvida, medo, comodismo. Isso não é Jesus. Jesus chegava num lugar, o que ele fazia? Aonde ele chegava tinha um milagre. Ele chegava lá e ele de repente ministrava, ensinava alguma coisa, mas no meio disso daí ele aproveitava e curava. Ele aproveitava e libertava. Ele aproveitava e ressuscitava. Ele não ficava lá simplesmente por ficar. Fala para o irmão do lado, e você? Está ficando por ficar? Está indo por ir? Está na hora da virada. Está na hora de você manifestar a glória, manifestar o poder, ser a autoridade constituída no lugar. Quando nós começamos aqui, nós falamos daquele jovem que foi, entrou e já foi lá no rei, perto do altar, e já falou para ele: altar, altar, você vai se rachar. Poxa vida, que loucura. Quem é que tem coragem de falar um negócio desse? Profeta que ouve de Deus tem. Quando você vai falar as coisas para as pessoas, se você tem consciência e certeza que é de Deus, pode falar tranquilo, Deus se responsabiliza. Mas se for empolgação, que nem o profeta velho, cuidado, porque vai pesar, vai pesar. Nós precisamos ficar ligados, né? Sucedeu que depois que comeu o pão, depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Aqui fala que o profeta velho preparou o jumento para o coitado do profeta novo e para a morte. Você chama ele, faz ele comer e depois joga ele no buraco. Ouve, Deus vai te matar no caminho, tal. Não houve nem um tipo de intercessão, nem uma posição de se colocar na brecha, falar, não, deu para ele o burro e mandou ele se virar, né? Isso é o que fica claro para a gente. Não houve misericórdia, não houve posicionamento, não houve nada. Cuidado, se você tem andado perto de pessoas que falam mal da obra de Deus, que falam mal dos líderes do Senhor, que dizem que a obra tem sido pesada em sua vida, ou que agora você não tem tempo para isso, cuidado, você está se metendo com um profeta velho, com um crente velho, com pessoas que não estão aí para ver a glória e o poder de Deus, não estão aí para ver a manifestação do poder de Deus, mas estão aí para esperar a sua queda. Sabe, eu não quero ir, mas eu precisava de mais gente que não quisesse, porque olha, eu estou aqui perto desse líder, ele está falando que eles vão fazer aqui algum trabalho, que eles querem fazer alguma coisa, e se eu não cortar isso agora, isso vai crescer, eu vou ser obrigado a ir. Ele não pensa assim, se eu não quero ir, eu fico quieto,
deixa eles irem. Não, ele tenta segurar mais pessoas de não ir. E é aí que aparece essa manifestação do inferno, né? Cuidado, está sobrando velhos profetas para derrubar os novos profetas que estão fazendo a obra de Deus com autoridade e determinação. Se você começa a ver aí a rapaziada, começa a ver aí esses novos crentes entrando, mesmo de idade, não importa, mas que são novos, é incrível. Você vai na célula, você vê eles convidando o vizinho, chamando as pessoas, querendo que todo mundo venha, falando do amor de Cristo para todo mundo. Aí você vai naquela célula que já está há quase um ano lá, as 10 pessoas. Você vai no mês seguinte, as 10 pessoas. Você vai no outro mês, as 9 pessoas. Uma já não aguentou mais. Vai caindo. Mas por quê? Porque falta aquele desejo de salvar, de liberar, de restaurar, de transformar. Como é que era com Jesus quando ele ia? As pessoas iam atrás. Jesus fazia que ia atravessar, né, o mar da Galileia lá. Quando ele chegava do outro lado, já estava o pessoal do outro lado esperando ele. Quando ele falava que estava subindo um monte, quando ele chegava lá já tinha uma multidão. Quando ele falou que ia descansar com os seus discípulos, os seus apóstolos, quando ele chegou lá, foi quando juntou aquela multidão em volta dele, e aí ele falou: despede-os, Jesus, porque eles estão aqui há tanto tempo, estão com fome. Foi quando ele multiplicou o pão e o peixe. Multidão, multidão, multidão. Por quê? Porque ele nunca parava de fazer milagres, ele nunca parava de pregar a palavra, de ensinar as pessoas, de transformar a vida das pessoas. Ele estava sempre disposto a fazer coisas maiores. Pergunta para a pessoa do lado: está disposto a fazer coisas maiores? Está disposto a liberar o poder de Deus? Está disposto a trazer a manifestação do Senhor? Porque Deus quer colocar essa manifestação, Deus quer estabelecer essa manifestação. Mas Ele não vai mandar os anjos virem pregar. Ele quer usar alguém. Quem se acha que Ele quer usar? Quem? Tem crente aí para ser usado por Deus? Tem crente que quer realmente que Deus tome a vida dele? Porque é isso que Ele está querendo. Ele quer usar você. Ele não quer aquele que vem para colocar o freio. Ele quer aquele que solta, que libera, que estende, que transforma, que abençoa, que está pronto a falar da parte de Deus como autoridade. Isso Ele quer fazer. Está sobrando esse pessoal que quer travar. A vontade do Senhor era que você vá além. A vontade do profeta velho era ver a que hora que o leão ia comer o profeta novo, né? Tanto é que depois ele foi lá para ver, e ele encontrou o profeta velho morto lá no chão, o leão do lado, e o burrinho dele lá, o jumento, parado. O leão derrubou quem? O profeta novo. E o burrinho? Não. E o leão ficou lá do lado, parado. E ele conseguiu ir lá e tirar o corpo do profeta velho. E o leão lá. Não tem nada errado. Se a gente começar a analisar, você fala assim: peraí, o leão não comeu o corpo do profeta. E se o leão não comeu, ele deveria estar com o quê? Com fome. Se ele não comeu o corpo do profeta velho e está com fome, por que aquele burrinho estava de pele do lado? Porque eles conseguiram tirar aquele profeta velho. A gente começa a ver como é vamos dizer assim, real. Os leões do mundo que estão aí tentando parar a obra de Deus, bloquear a obra de Deus, impedir a obra de Deus. Aquele profeta novo foi o que teve coragem de ir contra Jeroboão, e era ele que tinha que morrer. E aí você começa a prestar atenção: ele foi desobediente? Foi. Ele saiu fora do propósito de Deus? Saiu. Ele abriu um espaço para o inimigo atacar ele? Sim. Mas você percebe que aquele velho profeta estava totalmente disposto a ser usado para isso. Estava totalmente disposto a fazer o que era errado. E talvez hoje na sua vida já teve pessoas que colocaram situações como essa: não vai, espera, desanima, para. Ei, está na hora de você viver como profeta novo, na autoridade, no poder, na determinação, na realização, na graça, sabendo que Deus chamou você para fazer coisas maiores.
Você foi chamado para ser enxertado na videira verdadeira. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. Então abre o seu coração hoje, para que você não se permita ser influenciado da forma errada, porque a influência de forma errada é morte espiritual e pode ser morte física também. Então nós precisamos fechar essa porta. Fica de pé, meu irmão. Nós temos que fechar essa passagem. Ele não chegou? Nós temos que fechar essa passagem. Nós temos que mudar essa história.